Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E como será que funciona uma impressora 3D? Isso eu não sei não, mas eu tenho a séria impressão de que isso é mágica. Bom, Miguel, pois fique sabendo que nem sempre a primeira impressão é a que fica. E vamos ver hoje como é possível imprimir objetos tridimensionais. Geralmente, quando alguém precisa criar um objeto, é necessário que se use um bloco maior do material para poder esculpi-lo do formato desejado. Ou então, podem usar uma forma para moldar o objeto. Mas existe uma outra forma mais incomum de se produzir um objeto, que não gera desperdício como se fosse esculpido e nem precisa de uma forma para cada tipo de coisa que for feita. Eu estou falando da impressão 3D. E antes de tudo, é bom esclarecermos que o termo impressão 3D, na verdade, deve ser chamado de manufatura aditiva. E como vamos ver, a impressão 3D é apenas um tipo específico de manufatura aditiva. Pelo menos, esse era o significado original dessas expressões. Existem diversos processos que usam diferentes máquinas, mas basicamente o caminho da ideia até o produto final deve ser separado em três partes: a geração do arquivo para imprimir, o processamento e pós-processamento. O princípio da primeira etapa é o mesmo para todas as técnicas de impressão, e é necessário criar um modelo 3D do objeto em um computador, através de um software de design ou então um escaneamento de um artefato já existente. Mas isso não é o suficiente. É necessário que um software especializado corte esse modelo em várias camadas, e cada uma delas, desse arquivo, representa uma que vai ser feita dentro de uma impressora. Então, com isso, o processamento já pode começar. Essa é a parte que mais varia de técnica para técnica, mas de forma geral, ela consiste em uma plataforma onde a primeira camada de material é posta. Depois disso, o restante das camadas é sintetizado uma em cima da outra, uma de cada vez, até formar o objeto final. O que varia nessa etapa é como essas camadas são feitas. O primeiro modo que vem à mente das pessoas, geralmente, é um bico que vai expelindo um material quente que vai se solidificando. O bico assim vai passeando horizontalmente e formando cada camada do artigo em produção. E de fato essa é uma maneira, mas existem outras. Ao invés de derreter algo para que depois seja solidificado de novo, pode ser que seja usado um líquido que se solidifique na presença de luz ultravioleta. Possa ser que o material seja um metal, o que precisaria de um laser e um feixe de elétrons relativamente potente para derreter um fio metálico que fosse sendo expelido. Ainda temos uma técnica que consiste em camadas de um pó que são jogadas sobre uma plataforma que serve de base. Após uma delas ser posta, o bico expele uma espécie de cola que faz com que o pó em regiões específicas se unam, e depois disso uma nova camada de pó é posta em cima da outra e mais uma vez a cola entra em ação. Dessa forma, o objeto em construção vai sendo aos poucos sendo soterrado pelo pó não colado. E esse é o tipo específico de manufatura aditiva que foi originalmente chamado de impressão 3D. Há também impressões 3D que nem sequer usam um bico expelindo material. Existe, por exemplo, um método que ao invés de um bico com cola, ele usa um laser para unir o pó. E ainda há uma técnica que usa no lugar do pó uma resina líquida, que se solidifica com um laser também. E o que todos esses procedimentos diferentes possuem em comum é o fato deles sintetizarem as camadas do objeto final a partir da ponta de um bico ou laser, o que faz com que a produção de uma camada inteira possa demorar um pouco. Mas existe uma técnica recente que permite realizar a construção de uma camada inteira de uma só vez. E vamos ver isso com eles, os Hugobertos. Tudo começa com uma mini piscina de resina, onde uma plataforma vem de cima e mergulha nesse líquido, enquanto que uma espécie de retroprojetor de luz ultravioleta projeta a imagem de uma camada inteira de uma só vez no fundo dessa piscina, que serve de anteparo. Por conta dessa luz, a resina vai se solidificando, enquanto a plataforma vai se elevando e puxando o produto em construção para cima,
o que para um espectador humano parece que um objeto sólido acabou de sair de uma poça rasa de resina. O problema é que a resina solidificada poderia grudar no fundo da piscina, onde a luz está sendo projetada. E por conta disso, engenheiros projetaram um fundo feito de uma membrana permeável ao oxigênio, pois esse gás retarda a solidificação, o que faz com que haja uma camada imaginária extremamente fina lá no fundo onde há oxigênio, e por conta dele não dá tempo da resina grudar no chão dessa piscina. Valeu, Gobertos! Essa técnica permite que a produção seja de 25 até 100 vezes mais rápida do que outras técnicas, o que faz com que um processo de horas de duração demore apenas alguns minutos. E por fim, quando o seu produto já está completamente sintetizado, ele é retirado da máquina e depois começa o pós-processamento, onde é retirado os excedentes, que varia dependendo da técnica de sintetização utilizada e até mesmo do formato do produto. Se sua construção envolveu pó, ele vai sair da máquina cheio de pó. Se foi resina, ele vai sair cheio de resina, e por isso precisa ser limpo. E às vezes é até necessário pintar ou lixar para que ele perca esse aspecto de camadas. Ou então, se o formato do objeto final ter um furo no meio, será necessário que um material de suporte seja feito apenas para sustentar a estrutura principal enquanto é construída. E esse material de suporte precisa ser depois retirado. Bom, então por hoje é só, minha gente. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda tenho a impressão de que essa tecnologia é quase mágica. E obrigado por assistir. Para mais vídeos impressionantes, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: o que você faria com uma impressora 3D? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.